Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, gurizada. Bora falar das últimas de Grêmio. E a última notícia do Grêmio não tem como ser diferente. A saída do técnico Renato Portaluppi está oficializada. Hoje pela manhã, a tão aguardada reunião para definição sobre a permanência ou não do treinador aconteceu no hotel onde servia de moradia para o Renato, em Porto Alegre. Na verdade, essa reunião de hoje pela manhã foi só mais para cumprir um protocolo, uma conversa do presidente com o treinador, porque a decisão o Renato já havia colocado para o presidente ontem, após o confronto contra o time do Corinthians, após o jogo contra o Corinthians que encerrou a nossa temporada de uma forma melancólica. Aí muita gente pode perguntar, Diogo, mas por que esse jogo foi o ponto para o Renato sair do Grêmio? Não foi esse o ponto, gente. A grande situação que tirou o Renato do eixo e inclusive tirou o Renato do Grêmio, e eu digo que o Renato saiu por conta própria. Não foi uma decisão do presidente Alberto Guerra, não foi uma decisão de qualquer outra pessoa que não fosse o próprio Renato. Porque pelo presidente Alberto Guerra, o Renato seguiria para a próxima temporada. Agora, o Renato entendeu que o ciclo encerrou. O Renato entendeu que não havia mais clima. Aquela história do Renato de que quando ele sentisse que estaria atrapalhando, ele deixaria o Grêmio, aconteceu. Aconteceu. Por que aconteceu? Por causa tua, por causa minha, por causa de nós que somos torcedores do Grêmio e que gostamos da figura do Renato. Porque todos nós já entendíamos que o ciclo Renato tinha chegado ao fim, que não dava mais para manter Renato como treinador do Grêmio. Uma, porque estava fazendo mal ao próprio Grêmio, ao próprio clube. E outra, estava fazendo mal ao próprio Renato. O trabalho do Renato na temporada 2024 é um trabalho, é o pior trabalho com toda certeza dessas 4 passagens que ele tem pelo Grêmio. Esse é o pior. O ano de 2023 foi salvo pelo extraterrestre que nós tivemos aqui, no caso o Soares. Porque se tirarmos o que o Soares fez, o Grêmio brigaria para não cair também. Então a gente sabe que a situação foi bem complicada. E tudo o que estava acontecendo estava manchando ainda mais a imagem do Renato. Felizmente, ele entendeu como um fim de ciclo. O ídolo Renato vai permanecer, a história do Renato jamais será apagada, o Renato vai seguir como um grande ídolo para a torcida, mas este ciclo do Renato precisava ser encerrado e felizmente isso aconteceu. O Grêmio soltou uma nota ali no finalzinho da manhã informando sobre essa decisão. A nota está aí na tela, a gente vai ler juntos. Ali diz a nota: Grêmio comunica a saída do técnico Renato Portaluppi. Clube e treinador tomaram a decisão na manhã desta segunda-feira. Aí vamos lá. O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra, o treinador informou o desejo de deixar o clube. E aqui está colocado então o que eu disse para vocês: a vontade do Renato de sair, o desejo do Renato de não seguir. Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024 alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador. O clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio. Fecha aspas então aí para a nota do Grêmio informando a saída do Renato. Bom, a saída do Renato não foi nenhuma surpresa. Ontem o próprio treinador já dava indícios de que não seguiria para a próxima temporada. Ele disse que viajaria para o Rio na próxima terça-feira e que depois dessa reunião com o presidente Alberto Guerra, o próprio presidente era quem daria essa notícia sobre o resultado da reunião, no caso a sua permanência ou não, que se cogitava, no caso agora, a saída do treinador. O grande ponto dessa história toda, gurizada, é que a partir de agora começam as possibilidades, as sondagens, a busca pelo substituto do Renato. Tem muitas situações acontecendo e a primeira delas, antes da gente entrar nessa situação do próximo técnico, eu quero deixar aqui, claro, uma opinião que eu tenho e que acredito que muitos também, é que precisa ser feita uma limpa, precisa ser feita uma mudança drástica no futebol do Grêmio. E eu digo futebol, eu não estou dizendo só presidência, eu estou dizendo situação de preparador físico, preparador de goleiros. O Grêmio precisa ter um olhar para sua base, porque o que aconteceu nessa temporada, ela é reflexo de um trabalho que não vem dando certo.
O Grêmio ontem, no final do primeiro tempo, no jogo contra o Corinthians, estava morto. Morto, 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 morto. O segundo tempo do Grêmio, os jogadores não tinham fôlego. Isso é resultado de um trabalho físico que não vem dando certo. A preparação de goleiros do Grêmio, ela chega a ser vergonhosa. Tu olha o aquecimento dos goleiros do Grêmio e olha os aquecimentos dos adversários, é uma coisa assim, ó, é surreal. É surreal. Então precisa haver uma mudança. Seja na parte de nutricionista, seja na parte médica, mudanças precisam ser feitas, porque os vícios do Renato vão permanecer com quem ficará no Grêmio. A mesma situação aconteceu em 2021. Quem estava acostumado de uma forma de trabalho com o Renato, depois não aceitou os outros treinadores que vieram e aconteceu o que aconteceu em 21. Diogo, tu tá dizendo então que sem o Renato o Grêmio vai cair? Não, mas o Grêmio precisa entender o que aconteceu nesses últimos anos e fazer uma mudança, porque nós não queremos nem o dedinho mindinho do pé do que aconteceu em 2024 com o Grêmio. Nós queremos um futebol profissional, uma mudança. Queremos um Grêmio totalmente diferente e isso passa muito também por uma avaliação do que não vem dando certo. Diogo, tá tudo errado no Grêmio? Não. O pensamento da direção na última janela, para mim, foi perfeito. Ir atrás de jogadores promissores, jogadores baratos, é verdade, mas jogadores de qualidade. Eu acho que é aí que o Grêmio tem que focar. E é assim que o Grêmio vai reconstruir a sua parte defensiva para a próxima temporada, porque o Grêmio precisa fazer uma mudança drástica. Bom, agora nós vamos entrar numa outra situação, porque o Antônio Brum dará uma coletiva agora no final da tarde, por volta das 5h30, e falará mais sobre a saída do Renato e possivelmente sobre a sua possível saída também. Porque o Antônio Brum, hoje, ele é cotado nos bastidores a deixar o tricolor no final dessa temporada, já vem de um esgotamento há bastante tempo, e a ideia era de deixar o tricolor. Só que tem uma outra informação que a gente não pode esquecer. O Antônio Brum era um dos que também entendia o ciclo Renato como finalizado. Então, talvez ele até tivesse essa situação caso o Renato permanecesse. Agora, com a saída do Renato, por um pedido até do próprio presidente Alberto Guerra, o Brum poderia seguir, até para não ter uma mudança drástica dessa forma. Pode ser. Nos bastidores, Luciano Feldens, que faz parte, né, que faz parte do Conselho de Administração do Grêmio, é cotado como um possível substituto do Antônio Brum, caso ele não fique para a próxima temporada. Feldens, que é um dos defensores do técnico Tite, assumir o Grêmio na próxima temporada, seria o treinador, o ficha 1 do Grêmio para assumir o clube em 2025, mas Tite ainda nutre o desejo de treinar uma equipe na Europa. Juan Pablo Mendes, este nome não é nem um pouco misterioso para ti, né? Se tu acompanha aqui o nosso canal, já falamos diversas vezes desse jornalista do Olé da Argentina, que cravou mais uma vez que Crespo será o treinador do Grêmio na próxima temporada. Ele já havia falado isso no final do mês de novembro, repercuti com vocês aqui, e hoje, com a oficialização da saída do Renato, ele disse que o Crespo deverá assinar com o tricolor na próxima temporada. É a informação do Juan Pablo Mendes, jornalista do Olé da Argentina. Na época que ele trouxe essa primeira informação de que havia essa conversa da direção com o Crespo, ele chegou a falar até no Crespo estar avaliando contratações com o Grêmio. E aquilo foi o que me chamou a atenção. Eu ainda conversei com vocês, poxa, avaliar o grupo, avaliar possibilidades, beleza, mas avaliar contratações com a direção, essa ideia já deve estar um pouco mais avançada. E realmente, pela informação do Juan Pablo Mendes, o Crespo deverá ser o treinador do Grêmio em 2025. Será? Vamos aguardar, porque tem mais uma informação do Eberson Martins, que é jornalista lá de São Paulo, que cobre, né, o Red Bull Bragantino, tem uma ligação próxima com o Caixinha. E ele crava que o Caixinha será o treinador do Grêmio e que também tem acerto com a direção do Tricolor. Segundo o Eberson, pessoas próximas ao Pedro Caixinha já teriam conversado com o jornalista e deixado então claro que o Caixinha será o próximo treinador do Grêmio. Duas informações na praça, colocando dois treinadores, aliás, como técnicos do Grêmio em 2025. Aguardar. Quem comentou sobre a saída do Renato hoje pela manhã também foi o Felipão. Felipão, em entrevista à ESPN, falou sobre a saída do Renato, um final de ciclo, mas me chamou a atenção a forma como o Felipão falou. O Felipão falou numa forma como se fosse um cara da direção,
como se já fizesse parte do corpo diretivo do Grêmio. O Felipão falou como gremista, todo mundo já entendia como um final de ciclo e tal, mas a forma como o Felipão falou me deu a entender como se ele já tivesse, inclusive, participado dessa decisão, como se tivesse, sabe? O Felipão, ele falou bem como um dirigente do Grêmio. Eu vou rodar aqui para ti assistir essa fala do Felipão e tu tira tuas conclusões. Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo e ativar o sininho de notificações, porque eu volto com outras informações do Tricolor. Lembrando, não sei que hora tá assistindo esse vídeo, 5h30 da tarde tem a coletiva do Antônio Brum, vice de futebol, para falar sobre o futuro do Tricolor. Olha só o que o Felipão disse. Estamos, sabe, deixando partir ou por um acerto que aconteceu entre as duas partes, o nosso ídolo também, que é o Renato, que nos deu tantas alegrias como jogador e tantas alegrias como treinador. Mas chega um momento realmente no futebol, e falamos em futebol aqui, que existe um momento de se separar as duas partes, e eu entendi que esse é o momento certo para o Renato e para o Grêmio. Não tive contato com ninguém, porque tive 5 meses na minha casa com alguma situação para realizar, e agora, em janeiro, depois da minha ida, como eu já disse para vocês, a Portugal, ver meus filhos, meu filho, meus netos, e passar uma temporada em Portugal, eu volto e aí vamos ver o que vai acontecer. Não tenho um plano definido ainda.